Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e nesta semana vamos falar muito sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Assunto para ser pensado e debatido por todos. Então vamos lá. O MPT participou de audiência pública dedicada aos aposentados por incapacidade, aposentadoria da pessoa com deficiência e benefício de prestação continuada. O bom relacionamento é um dos fatores mais importantes no dia a dia entre empregador e funcionários. Sendo assim, a harmonia dessa relação pode ser abalada quando existe a necessidade de afastamento do trabalho por algum motivo. Você sabia que agora existe uma calculadora que permite calcular quantos anos a mais você vai ter que trabalhar para conseguir se aposentar pelas novas regras propostas pela reforma da Previdência? Tudo isso e muito mais, agora no Trabalho Legal. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A reforma da Previdência pode prejudicar pessoas com deficiência. Esse alerta foi dado pela subprocuradora Maria Aparecida Gurgel ao discutir o tema em audiência pública na Câmara dos Deputados. No encontro, o MPT lembrou que a legislação e as convenções das quais o Brasil segue não permitem retrocesso em direitos para as pessoas com deficiência e idosos. Você concorda? Um trabalhador com algum tipo de deficiência que já trabalhou pelo tempo estipulado por lei só possa se aposentar a partir de 55 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição? Eu acho errado, né? Quando a pessoa pode trabalhar é uma coisa, quando a pessoa não pode mais, né? Esse negócio de aumentar, não só de deficiente, como de todos os aposentados, é errado. Pois é isso que vai acontecer se a reforma da Previdência passar no Congresso Nacional. A Ana tem 33 anos e, de acordo com a legislação atual, ela se aposentaria com 44. Mas se a reforma da Previdência for aceita, a aposentadoria dela sairá somente quando ela tiver com 55 anos. Ana, o que significa isso para você? Acho que significa que a gente está indo totalmente contra a nossa qualidade de vida, totalmente contra todas as leis que falam de inclusão social, de qualidade de vida para o deficiente, porque para mim, com 44 anos, eu já estou apresentando estafa, maior dificuldade ainda com a saúde, e ter que alongar isso mais 10 anos no mercado de trabalho vai trazer muito mais questões prejudiciais à saúde, prejudiciais à nosso cognitivo, à nossa estafa, por estar esse tempo todo na cadeira de roda e ainda ter que ter mais 10 anos no mercado de trabalho. Então, eu acho que todos perdemos com isso. Eu perco a minha qualidade de vida, eu perco a minha saúde por estar sentada mais 10 anos trabalhando, enquanto eu poderia usar esse tempo para fazer um tratamento médico. O governo perde porque eu vou estar indo muito mais ao médico, porque eu vou estar com a saúde debilitada, vamos fazer consultas corretivas ao invés de fazer preventivas, que gastaria bem menos. E o empregador perde, porque ele vai estar com uma pessoa cansada, uma pessoa doente trabalhando. Porque é difícil ficar mais 10 anos numa cadeira de roda, pegando um ônibus, trabalhando, se desgastando, enquanto com 44 anos, no meu caso, eu poderia estar aposentada e tendo uma qualidade de vida satisfatória. Foi para defender esses trabalhadores que a audiência pública realizada pela Comissão da Reforma da Previdência da Câmara dos Deputados aconteceu. Assuntos como aposentadoria por incapacidade, aposentadoria da pessoa com deficiência e benefício de prestação continuada foram discutidos. No encontro, a representante do Ministério Público do Trabalho, Maria Aparecida Gurgel, alertou que a reforma da Previdência prejudica as pessoas com deficiência. A nossa Constituição tem como princípio fundamental os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos quando se trata das normas internacionais, o direito ao trabalho, a renda mínima, a redução de riscos inerentes ao trabalho, a igualdade e a não discriminação quanto a salários e critérios de admissão e aposentadoria. Parece que foi tudo esquecido nessa reforma da Previdência. Os fundamentos principais da nossa República, os objetivos fundamentais da República, desculpem-me, foram jogados na lata do lixo.
Prioridade absoluta com os jovens com deficiência, que são os nossos futuros aposentados, isso sem dizer de nós todos aqui, né? Porque nós também estamos nesse pacote. Imagine a pessoa com deficiência, que tem agravos relacionados à saúde, agravos relacionados ao seu dia a dia para enfrentar o trabalho, se existente, ou enfrentar as condições adversas que a sociedade brasileira lhes impõe, porque não é uma sociedade acessível. O direito assistencial a quem dele necessitar, para proteger a velhice, a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, e aqui eu me refiro ao artigo 203. E também criticou a inclusão dos benefícios assistenciais, como o BPC, no sistema previdenciário. Este artigo 203, na minha opinião, deveria ser extirpado desta reforma da Previdência, porque ele não tem nada a ver com Previdência. Apesar de popularmente ser dito pensão, ele não tem nada a ver com Previdência Social. O cofre da assistência social é outro, não é o da Previdência. Apesar de que quem paga é o agente pagador, é o INSS, mas não tem nada a ver com a Previdência. Então, ele está deslocado, ele está impropriamente colocado, ele está gerando uma insegurança no movimento de pessoas com deficiência e pessoas idosas, absolutamente desnecessário. E ainda alertou que a proposta apresentada pelo governo está causando insegurança na população. Essa insegurança gerada aqui pela imposição de reforma do artigo 203 é desumana. E ela traz uma outra característica, ela desvincula o valor do pagamento deste benefício do salário mínimo, para virar o quê? R$50, R$70, 130, 220? Quanto valerá este valor se nós desvincularmos do salário mínimo? A vinculação ao salário mínimo é a certeza de que nós vamos cumprir aquele objetivo da República de buscar a igualdade, de erradicar a pobreza. Este é o sentido. Portanto, absolutamente impróprio. Inserir aqui grau de deficiência para quê? Se é a condição da pessoa e a sua condição de pobre. A audiência também contou com a presença do Coordenador-Geral de Serviços Previdenciários e Assistenciais do INSS, Josierton Cruz Bezerra, a representante do Movimento de Pessoas com Deficiência, Isabel Maior, e o Procurador Federal e Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República, Bruno Bianco. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. Afastamento do trabalho. Vamos conhecer as regras e os procedimentos próprios desse assunto. Não saia daí, voltamos já. O que pode impactar na vida de qualquer profissional é um imprevisto, como um acidente ou doença, não é? Nesse caso, se a pessoa contribui regularmente com o INSS, pode solicitar um auxílio-doença, por exemplo. Você conhece alguém que já precisou se afastar do trabalho por algum motivo? O afastamento do trabalho é um direito do empregado garantido por lei. O artigo 473 do Decreto-Lei 5.452 de 1943 garante ao empregado afastamento das atividades profissionais para a realização de exames ou em eventualidades como falecimento de parente, casamento e serviço militar. Em caso de doença, para que o funcionário consiga se afastar do trabalho, é necessária a apresentação de um atestado médico que comprove a limitação do profissional. Quando a gente fala em afastamento, a gente fala em hipóteses não previstas dentro da CLT, no artigo que basicamente está
condensado no 473 da CLT. E, na verdade, eles tratam de duas hipóteses, dois tipos de afastamento. Afastamento seria um termo genérico para interrupções e suspensões do contrato de trabalho, né? Nos momentos em que você fala de interrupções, você está imaginando uma situação em que o empregado tem uma pausa na prestação de serviço por qualquer motivo e ele continua recebendo por isso, né? Enquanto que nos casos de suspensão, você já imagina situações em que ele, apesar de manter o vínculo de trabalho, ele não recebe por isso, mas ele pode retornar para a função que ele já desempenhava. No caso de um auxílio-doença, em que você, num primeiro momento, você tem uma interrupção de 15 dias, o teu empregador vai te pagar por aquilo, mas você não vai estar trabalhando. E depois ele vai passar você para um benefício previdenciário que quem vai arcar é o INSS, a Previdência Social. Quando isso acontece, o trabalhador precisa ficar afastado até se recuperar completamente e voltar às suas atividades profissionais com saúde e segurança. Pessoas que trabalham com movimentos repetitivos ou em locais com muito ruídos ou até mesmo com produtos tóxicos estão mais vulneráveis a desenvolverem doenças ocupacionais. A CLT garante ao trabalhador o afastamento definitivo ou temporário sem sofrer prejuízos salariais. Nós temos alguns casos mais recorrentes, né, em que a gente tem, por exemplo, as doenças, né? Você tem tanto o auxílio-doença comum ou auxílio-doença acidentário, você tem a licença maternidade, você tem alguns casos de afastamento para cumprimento de responsabilidades com o serviço militar, o jovem que precisa engajar para prestar serviço militar, né? Alguns casos em que ele vai se afastar por mais tempo e que o vínculo empregatício vai ser mantido, apesar de tudo. A Camila já precisou se afastar do trabalho. Eu já estava na empresa, né, por um ano, e nesse período eu engravidei, e durante a gravidez, no 6º mês, eu precisei me afastar, fiquei ao todo 9 meses afastada do trabalho. Vale lembrar que o benefício auxílio-doença é concedido apenas para o trabalhador que contribui para a Previdência Social. No caso de um auxílio-doença, é um caso mais clássico, eles têm 15 dias em que a empresa vai pagar aquilo, mesmo sem a prestação do serviço, né? E a partir do 16º dia, o INSS assume isso através do benefício, com base nas contribuições que ele fez anteriormente, e inclusive um período de carência que muitas vezes é necessário ser observado, de pelo menos 12 meses, um ano, que ele tenha contribuído anteriormente para poder fazer uso desse benefício. O afastamento do trabalho pode acontecer por motivos variados, como casamento, lua de mel, serviço militar. Os motivos mais comuns são por doença, acidente de trabalho, gestação e afastamento temporário para a amamentação, que nesses casos devem ser comprovados por atestado médico. Para Camila, ter feito uso do direito quando necessitou foi essencial. Eu acho importante, né, assegurar isso ao trabalhador. Eu acho que isso faz uma grande diferença na vida de quem realmente precisa, de quem realmente precisa do afastamento por motivos de doença. Eu acho que isso faz diferença na hora de voltar também, né, em questões de depois a empresa receber de volta. Eu acho que isso fez muita diferença para mim. E é isso, foi de grande importância para mim. E não tenho o que reclamar, não. O MPT recebeu o deputado federal Rogério Marinho para uma reunião a fim de discutir a reforma trabalhista. A reunião foi bem proveitosa. O encontro contou com a presença dos representantes do Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social. O procurador-geral alertou para os principais prejuízos caso a reforma da Previdência seja aprovada. As regras de aposentadoria que hoje estão sendo pretendidas no Brasil são as mais duras do mundo. Será que o Brasil oferece condições de trabalho, condições de vida, para que a gente fale em condições de aposentadoria tão duras? Nós estamos agora vivendo a questão do trabalho escravo, da publicação da lista suja, um país que ainda tem trabalho escravo, um país que ainda convive com trabalho infantil. Nós ainda vamos ter
num país nessas condições, uma aposentadoria, uma situação previdenciária tão inalcançável assim. Então, os prejuízos serão totais, porque se trata da inviabilização do usufruto de qualquer benefício de aposentadoria. A sala de reuniões na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho foi palco de outro importante debate. O deputado federal Rogério Marinho, relator do projeto de lei 6787 de 2016, esteve presente para ouvir demandas e questionamentos sobre a reforma. O relator foi questionado sobre pontos polêmicos da reforma trabalhista, como terceirização para todos os setores e jornada diária de trabalho. Também não faltaram críticas quanto ao ritmo acelerado adotado na tramitação do projeto. Essa discussão está sendo feita no parlamento e nós entendemos que o prazo dessa discussão é um prazo muito reduzido para a magnitude das mudanças que se propõem. Questões que nunca foram discutidas, como a própria sobreposição do negociado sobre o legislado, uma discussão de 2, 3 meses, é uma discussão muito restrita para as consequências, sejam benéficas, maléficas, cada um obviamente tem suas posições, mas é uma discussão bastante tímida para a magnitude das reformas. A proposta do negociado prevalecer sobre o legislado também foi pauta de discussão. Nossos comentários em relação à nossa avaliação de que o projeto é ruim para o trabalhador brasileiro. Mas eu queria aqui apresentar alguns dados especificamente sobre a questão do negociado sobre o legislado. Na nota que nós apresentamos, nós fazemos uma avaliação de que os 13 pontos que tem, de uma maneira muito, eu acredito, deliberada, sendo apresentados, relator, como pontos específicos, tendendo a crer que é uma coisa limitada, tímida, é um pedacinho de algo que é grande. É tudo. Aqueles 13 pontos é tudo da CLT. Né? Mas não, são 13 pontos que não foram encontrados de uma forma aleatória também. O deputado reconheceu a importância em ouvir as demandas do Ministério Público do Trabalho. Olha, ele é essencial, né? Se você está construindo um projeto que vai mexer, vai interferir, né? Vai interagir com mais de quase 50 milhões de brasileiros que têm hoje carteira de trabalho no Brasil, é essencial que você escute os atores envolvidos no processo. A sociedade civil organizada, o próprio Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, os sindicatos, os patrões, né, as entidades que têm como contribuir através de estudos, as universidades, as academias, enfim, esse é um processo de construção. Fleury destacou ainda que o texto da reforma viola as convenções 144 e 154 da Organização Internacional do Trabalho. As duas normas, ratificadas pelo Brasil, garantem a realização de uma ampla discussão social antes de qualquer mudança em leis trabalhistas. Depois do intervalo, você sabe quanto tempo deverá trabalhar para se aposentar com valor integral ou para atingir a idade mínima, por exemplo? No próximo bloco, vamos mostrar a calculadora da aposentadoria. Fique ligado. O DIEESE lançou em seu portal um simulador que permite ao usuário descobrir com qual idade irá se aposentar. A ferramenta mostra que o projeto de reforma da Previdência proposto pelo governo federal reduz, e muito, o valor dos benefícios previdenciários. O resultado é surpreendente. Fique atento a essa discussão e convide os amigos para participar. A proposta da reforma da Previdência está tramitando na Câmara oficialmente a todo vapor. Só que o que o legislador não conta são os prejuízos que essas mudanças vão trazer para a vida do trabalhador. Então, para mostrar o que a proposta quer implementar na legislação atual, o DIEESE lançou a calculadora da aposentadoria. Nós desenvolvemos um sistema que está disponível na internet, no site do DIEESE, e também pode ser baixado no celular, para quem usa um sistema Android, né, um aplicativo de fácil utilização e que permite a comparação entre a aposentadoria nas regras atuais em vigor
e aquilo que a PEC está propondo. Então, em questão de segundos, a pessoa já vai ter ali todos os resultados de uma comparação e vai ver quanto tempo a mais ela terá que trabalhar para a aposentadoria integral, para a aposentadoria por idade, para a chamada aposentadoria proporcional. Batizada de Proposta de Emenda à Constituição 287 de 2016, entre as alterações, a medida implementa a contribuição mínima de 25 anos e idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, igualmente para homens e mulheres, a contribuição de 49 anos para ter direito à aposentadoria integral e a proibição do acúmulo de benefícios, como pensão e aposentadoria. Quem entende de economia explica o que isso significa. As centrais sindicais sugeriram ao Diese desenvolver um sistema de cálculo da aposentadoria que permitisse essa comparação entre as regras atuais e as regras que a PEC está propondo, para que as pessoas de fato julguem as propostas com base não num discurso geral sobre a necessidade ou não da reforma, e sim sobre o impacto que ela vai trazer para a sua vida no futuro, na velhice principalmente, nas pensões e em outros benefícios também previdenciários e assistenciais. O economista diz ainda que a calculadora dá o alerta. Quando se fala, por exemplo, a PEC está propondo uma idade mínima de 65 anos e que vai valer para quem não está na regra de transição, as pessoas muitas vezes não têm aquele cuidado de ler o texto da legislação e compreender, porque é uma proposta muito complexa, que é muito longa, são quase 30 páginas de mudanças na Constituição. Então é natural que as pessoas tenham dificuldade de compreender, de fato, de que maneira essa PEC vai afetar a sua futura aposentadoria, a pensão, outros benefícios. Então é necessário você de alguma maneira disponibilizar um mecanismo mais rápido, mais ágil e preciso para que as pessoas possam de fato ver qual é a repercussão prática do que está sendo dito em termos de mudança nas regras gerais. Então, o programa Trabalho Legal veio para as ruas mostrar como a aposentadoria do trabalhador pode ficar se essa mudança na Constituição acontecer. Essas reações revelam o quanto a reforma da Previdência traz prejuízos para o trabalhador. Agora eu vou mostrar como funciona direitinho a calculadora da aposentadoria. De acordo com o meu registro de trabalho, eu comecei a trabalhar em 94, na época com 17 anos. E para usar o aplicativo é simples, basta você escolher o sexo, no meu caso, mulher, data de nascimento. De 94 até 2017, então são 23 anos de contribuição. Calculando. Para eu me aposentar integralmente, eu ainda tenho que trabalhar por 13 anos e 10 meses e me aposento com 53 anos de idade. Com a reforma da Previdência, eu ainda tenho que contribuir por 26 anos e me aposento com 65 anos de idade. Um absurdo, não é? A reforma da Previdência não pode passar. O programa Trabalho Legal fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que a sua participação sempre é muito bem-vinda. Para participar é fácil. Envie uma sugestão de reportagem para o nosso contato, trabalholegal.pautas@gmail.com. As informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até o próximo encontro.